Vamos agora tratar do caso do capacitor cilíndrico e encontrar a capacitância para o caso de um capacitor cilíndrico. Para o capacitor cilíndrico, a capacitância pode ser obtida a partir da relação Q sobre V, onde Q é a carga do capacitor e V é a diferença de potencial desse capacitor. Aqui nessa figura, a gente tem uma vista de perfil de um capacitor cilíndrico de comprimento L, formado por dois cilindros coaxiais, um de raio A e outro de raio B. Vamos supor que o comprimento do cilindro, o comprimento L, seja muito maior do que esse raio B, que é o raio maior. Para que dessa forma, com essa consideração, os efeitos das bordas sobre o campo elétrico possam ser desprezados. Então, a gente tem aqui as duas placas que possuem cargas de valor absoluto Q. A placa interna tem uma carga positiva e a externa uma carga negativa. E para explorar a simetria dessa configuração, nós vamos escolher uma superfície gaussiana, representada aqui por um cilindro de comprimento L e de raio R, que no caso da figura está sendo representado aqui de perfil, vista de perfil. E essa superfície gaussiana de raio R, ela é coaxial com os outros dois cilindros. Envolve aqui, o cilindro interno. Portanto, a carga envolvida é a carga Q desse cilindro. A capacitância pode ser encontrada a partir da relação Q sobre V. Então, a gente precisa relacionar essas duas quantidades. A diferença de potencial pode ser obtida a partir da expressão, onde VF menos VI é a DDP, que no caso aqui nós estamos tratando de V, é igual a menos a integral. Essa integral aqui é uma integral que deve ser calculada ao longo de uma trajetória, que vai começar em uma das placas e terminar na outra. Por convenção, nós vamos sempre escolher uma trajetória que coincide com uma linha de campo e parte da placa negativa para a placa positiva. Para esse tipo de trajetória aqui, o nosso DS tem essa orientação e o campo elétrico está apontando aqui nesse sentido. Então, o vetor DS e o vetor campo elétrico possuem sentidos opostos. Então, quando formos fazer esse produto escalar, vai ficar o módulo de E vezes o módulo de DS, que nós vamos aqui tratar como sendo DR, porque estamos tratando ao longo da direção radial, vezes o cosseno do ângulo entre eles, que é 180 graus. Isso aqui parte da placa negativa para a placa positiva. Então, a diferença de potencial vai ser igual ao cosseno de 180 menos 1, menos com menos dá mais. Essa integral, ela vai da placa negativa, que tem raio B, até a placa positiva, que tem raio A, de E, dr. Então, agora o nosso objetivo é resolver essa integral, indo de B até A, de E, dr. Precisamos agora encontrar o campo elétrico para pontos fora de uma distribuição de cargas, e a gente pode encontrar essa expressão utilizando a lei de Gauss. Então, vamos traçar uma superfície gaussiana, que é um cilindro de comprimento L e raio R, nesse caso, e essa superfície aqui em vermelho é a nossa superfície gaussiana. E essa superfície ela é coaxial com os outros dois cilindros e envolve o cilindro interno. Portanto, envolve a carga Q desse cilindro. Então, da lei de Gauss, a gente pode encontrar a expressão para esse campo elétrico. A gente vai escrever, então, a integral no caminho fechado de E escalar dA é igual a carga envolvida sobre ε0. Aqui o campo elétrico, o vetor campo elétrico é radial, então está saindo aqui ao longo dessa superfície gaussiana, e o elemento dA também. Então, tanto E quanto dA são paralelos. Então, esse produto escalar aqui fica E dA cosseno de zero. Então, o módulo do primeiro vezes o módulo do segundo vezes o cosseno do ângulo entre eles. E a carga envolvida é Q sobre ε0. Esse campo ele é uniforme ao longo de todos os pontos aqui ao longo da circunferência. Então, o cosseno de zero dá 1. O E sai do sinal da integral. A integral no caminho fechado de dA igual a Q sobre ε0. Integral no caminho fechado de dA é o próprio A. Então, isso aqui fica E vezes A igual a Q sobre ε0, onde a área é a área da superfície gaussiana, que é um cilindro de raio R e comprimento L. Então, quando
essa lateral aqui fecha e a gente tem um cilindro, esse comprimento aqui é o comprimento da circunferência, então vale 2πr. Então, a área que engloba tudo isso aqui é esse lado vezes esse lado, base vezes a altura, 2πr vezes L. Então, a área aqui pode ser escrita como 2πr vezes L, que é igual a Q sobre ε0. Então, daqui a gente encontra o campo elétrico. O campo elétrico vale Q sobre 2πε0 RL. Substituindo nessa integral, nós encontramos então a expressão para a diferença de potencial. Então, vamos reescrever aqui a expressão do campo elétrico. Então, o V vai ser igual à integral de B até A de Q sobre 2πε0 RL dr. Aqui algumas quantidades são constantes, como Q, 2π, ε0 e o L. Então, a integral vai ser apenas dr sobre R. Então, sai da integral Q sobre 2πε0L e fica a integral de B a A de dr sobre R. Integral de B até A de dr sobre R. A integral de dr sobre R é o ln de R, variando de B até A. Quando substituirmos, vai ficar ln de A menos ln de B. E aqui a gente pode utilizar a propriedade do logaritmo, ln de A menos ln de B é ln de A sobre B. Então, eu vou reescrever aqui o potencial. Q sobre 2πε0L ln de A sobre B. E aqui vamos reescrever esse ln, porque nós estamos interessados numa quantidade positiva, porque a capacitância, que é essa constante de proporcionalidade entre a carga e a DDP, é uma quantidade necessariamente positiva. Vamos reescrever isso aqui e trabalhar com o valor absoluto, quando formos substituir aqui na expressão para capacitância. Então, a diferença de potencial vai ficar menos Q sobre 2πε0L ln de B sobre A. A gente só fez reescrever aqui, usando a propriedade do ln, para reescrever esse quociente no lugar de ficar A sobre B sobre A. E dessa forma aqui, nós vamos trabalhar com o módulo, aplicar o valor absoluto aqui da DDP na equação para capacitância. Então, para o valor absoluto de V, que é o que nós estamos interessados, nós vamos reescrever isso aqui como V igual a Q sobre 2πε0L ln de B sobre A. E agora, encontrar Q sobre V. Q sobre a DDP é a própria capacitância. O Q e o V aparecem nessa expressão. Então, vamos escrever Q sobre V. Para isso, vamos dividir por V de ambos os lados da expressão. V sobre V dá 1. E Q sobre V aparece bem aqui o C. Então, vamos reescrever isso aqui. E vai ficar 1 igual a C sobre 2πε0L ln de B sobre A. Deixando o C sozinho desse lado da igualdade, passando todo mundo para o outro lado, esse termo aqui que estava dividindo vai para o lado de cá multiplicando, e esse termo aqui que estava multiplicando passa para o lado de lá dividindo. Então, a capacitância, para o caso de um capacitor cilíndrico, vai ser igual a 2πε0L dividido pelo ln de B sobre A. E com isso, nós identificamos a expressão que vamos trabalhar para o cálculo da capacitância de um capacitor que tem a forma cilíndrica. A capacitância vale 2πε0 vezes L, onde L é o comprimento do cilindro, dos cilindros aqui tratados, dividido por ln de B sobre A, onde B é o raio do cilindro maior e A é o raio do cilindro menor. Uma coisa que é interessante destacar aqui é que a capacitância de um capacitor cilíndrico, assim como a capacitância de um capacitor de placas paralelas, depende aqui apenas de fatores geométricos,
como o comprimento do cilindro e os raios A e B dos cilindros.